momento eu vejo acontecendo algo poderoso. Jesus chegando até aquela mulher, diante daquele caixão, na frente daquele povo chorando, e Jesus olha para ela e diz: mulher, não chores. Não chores. Existem momentos na nossa vida que palavras não resolvem. Existem momentos de dificuldade, de luta, de choro, de lágrima que desce no nosso rosto, que palavras não vão consolar. Do meu pai, palavras não me consolou. Talvez um dia você chorou pela morte de um ente querido, e pessoas chegaram para dizer para você: não se preocupe, ele foi para a glória. Mas isso não impediu das lágrimas descer. Talvez os momentos de dificuldade, de luta que passamos no nosso dia a dia, talvez muitas das vezes está fazendo pessoas chorar, derramar lágrimas, e pensando em dizer assim: não, eu acho que acabou, eu acho que está morto, eu acho que não vai mais mudar a história, eu acho que não vai acontecer mais nada, eu acho que não tem jeito mais. Talvez aquela mulher estava caminhando na frente daquele povo, e na frente daquele morto, na frente daquele defunto, e dizendo: acabou. Perdi. Agora estou perdendo o meu filho. Agora estou perdendo o meu único filho que eu tenho. Talvez lá do outro lado estava o coveiro cavando e se alegrando. Irmãos, uma coisa que Deus pode fazer é impedir uma pessoa de morrer fisicamente. Pode também impedir pessoas de morrer espiritualmente. Mas Deus te dá o hábito de escolha. Ele disse um dia para Caim: olha, o pecado jaz à porta, mas basta a ti dominá-lo. Deus permite pessoas morrerem espiritualmente, permite, porque Ele te dá o hábito de escolha. Você vive em santidade, ou você continua vivendo no pecado? Ou você continua dizendo: não, Deus, eu quero mudar, eu vou pagar um preço para a minha mudança, eu vou pagar um preço para me renunciar à minha carne, renunciar a mim mesmo para viver mais perto do Senhor. A escolha é nossa, a decisão é nossa. Somos nós que decidimos. Ou vamos continuar vivendo para Deus, ou vamos continuar não como aquela mulher, mas como aquele defunto dentro daquele caixão, sem fazer nada para a obra crescer, sem fazer nada para exercer o ministério que Deus nos deu. Ou nós vamos viver assim, ou nós vamos viver como aquele defunto ali, dentro de um caixão. Estamos em pé, andando em um carro, caminhando. E muitas das vezes Deus está gritando: mas está morto, não está fazendo nada para mim, está fazendo para ele, está fazendo para o ego dele, para o desejo dele, para o sonho dele, mas esqueceu dos meus sonhos, esqueceu dos meus planos, esqueceu dos meus projetos, esqueceu das almas que estão perecendo e indo e morrendo como esse jovem dentro desse caixão, sem me conhecer, sem receber a minha palavra. Porque estão preocupados. Não, eu estou preocupado com a crise do país, estou preocupado com isso e com aquilo, e Deus e quando nós estamos preocupados, nos entregando à preocupação, nos entregando à fadiga, ao estresse, Satanás está cavando a cova do lado e dizendo: aí está mais um se entregando aos meus desejos, mais um se entregando ao cansaço, mais um se entregando ao desânimo, está aí. Aqui eu vou enterrar ele, o sonho, o projeto, o ministério, eu vou enterrar tudo. A alegria de Satanás é essa. É quando nós não fazemos nada para Deus e começamos a fazer somente o desejo da nossa carne, somente coisas para nos alegrar e entristecer Deus. Enquanto Satanás